Eu falei, Deus, fala comigo, o que eu quero, o que o Senhor quer que eu transmitisse para o teu povo? E eu quero falar aqui em cima desse texto. Vamos ler comigo aí, João capítulo 19, João 19, verso 38. João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, que ainda ocultamente, pelo receio dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então foi José de Arimateia, retirou o corpo de Jesus. E também com ele Nicodemos, que anteriormente veio ter com Jesus à noite. Foi levando a cerca de 100 libras de um composto de mirra. Tomando, pois, o corpo de Jesus, envolveu em um lençol com aromas, que era como de uso, de costume dos judeus para a preparação para o sepulcro. E no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e nesse um sepulcro novo, o qual ninguém ainda tinha sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto do túmulo, depositou o corpo de Jesus. Esses dias atrás, um discípulo chegou para mim e ele me disse, olha, eu tenho um compromisso de honrar o Senhor. Eu disse, olha, eu sou muito grato pelo que você fez para comigo. E eu tenho um compromisso de honrar o Senhor. Ele me perguntou, o que eu posso fazer para te honrar? E aí eu me perguntei, me parei com essa pergunta. O que ele pode fazer para mim que eu me sinto honrado? E eu parei e pensei, para mim tem duas coisas de suma importância. Tem duas coisas que todo pastor, todo homem valoriza. Primeiro, nós como pastores, valorizamos a igreja, que é o corpo de Jesus. E valorizamos a nossa família. Porque não tem como você ter ministério sem ter família. É claro que eu coloquei primeiro igreja, mas não estou dizendo em ordem de prioridade. Eu estava pensando em relação a responder essa pergunta. E a minha resposta foi, olha, você quer me honrar? Primeiro, honre a minha família. Não tem como você dizer para mim que você me ama e você vai respeitar os meus filhos. Ainda que, se por acaso os meus filhos não sejam o que eu for, mas você precisa respeitar meus filhos. Não tem como você dizer que me ama se você não respeitar a minha esposa. Você quer me honrar? Primeiro, respeite a minha família. Segundo, respeite a igreja, que é o corpo de Cristo. Respeite a igreja. Neste lugar, nós temos uma mensagem muito forte de mudança de comportamento, de mudança de atitude. Você olha que o texto diz que até então, José de Arimateia, ele era um discípulo em oculta. Ele era um discípulo que tinha vergonha, que tinha medo. Ele era um homem que ocupava uma posição grande. A Bíblia diz que os 4 evangelhos citam a respeito dele. Ele era membro do Sinédrio e diz a palavra que não era apenas um membro. Ele era um homem de destaque, ilustre. E até então José, ele era discípulo de Jesus, mas longe. Ele não tinha envolvido com o corpo de Jesus por receio. Ele não tinha ainda envolvido com Jesus por causa do medo. Medo de perder sua posição, medo de tomar posicionamento. E aí a Bíblia diz que exatamente nesse momento crítico, José se posicionou. Ele foi mudado. Primeiro, se nós queremos ser discípulos, nós precisamos aprender isso, essa mudança. Não tem como eu dizer para o apóstolo Bené que eu amo, se eu não respeito a sua esposa, não respeito os seus filhos. Há uma desigualdade na palavra. Como José era discípulo, se José não cuidava do corpo do Senhor? Como José era discípulo, se ele não envolvia com o corpo? Por exemplo, em janeiro eu vim aqui
E uma das coisas que Deus colocou muito no meu coração, tanto no meu como da esposa, foi orar a família dos líderes, clamar a Deus, semear uma semente. Meu líder nunca me pediu por isso. Os meus amigos apóstolos nunca me pediu para orar pelos seus filhos. Mas eu disse, Deus, eu quero, tanto eu como a minha esposa disse, eu queremos fazer uma aliança de clamar e de interceder o Senhor pela a família dos meus líderes. Porque não tem como eu dizer, eu amo, se eu não respeito, não cuido. Nesse local houve uma mudança de mentalidade de discípulo. José, ele amava, ele era discípulo até em oculto, mas a partir daqui ele teve que mudar. Ele teve que mudar as suas convicções. A Bíblia diz que ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E pediu o corpo de Jesus num momento muito crítico. Se você olhar, o único discípulo que estava ali era João. E João, a Bíblia Sagrada diz que Jesus deu a ele a incumbência de cuidar de quem? Da sua mãe. E ali sai. Não tinha um discípulo aos pés da cruz. Cadê os discípulos? O único que tinha era quem? José de Arimateia. Mas aqui ele se posicionou. Ele disse, eu sou discípulo, eu vou cuidar do corpo. Eu vou cuidar do corpo. Estar perto do corpo, enquanto ele está vivo, é muito bom, irmão. Você olha que enquanto o corpo estava bem, estava vivo, se locomovendo, havia multidões. Havia. Mas quando o corpo estava ali, na cruz, cadê os discípulos? Está aliançado a uma igreja, a um ministério, a um líder. Quando tudo está bem, é bom demais. Vira Israel, quando os dólares estão... O real está em alto, o dólar está em baixo, é uma bênção. Vir quando você está abastado, quando você tem condição de, de vir, levar presente para todo mundo. Mas fazer as coisas nos momentos difíceis é diferente. Tem discípulos, eu não sei se você já teve, talvez você tenha, quem foi pai aí, mãe, sabe. Todo mundo pega um nenenzinho quando está cheiroso. Quando está cheiroso, abraço. Mas quando sente um cheirinho, leva para a mãe. Leva para a mãe. Mãe, vem cá. Tem gente que cuida, quer estar no corpo enquanto o corpo está bom. Quer estar no corpo enquanto o corpo está vivo. Tem gente que quer estar no corpo enquanto o corpo está bem. Mas José de Arimateia, nesse texto, ele arriscou o seu carro, porque quem assumisse o corpo naquele momento, os judeus iam perseguir, irmãos. Os judeus estavam correndo perseguindo os discípulos de Jesus. Pedro negou por pressão, e ele chega a Pilatos com a maior coragem, e me disse, olha... Tem uma versão que fala resolutamente. Resolutamente. Ele chega lá e me disse, olha, me dá o corpo de Jesus. Eu quero cuidar do corpo de Jesus. Eu quero cuidar. Eu quero cuidar. Ele chega com ousadia e diz, me entrega o corpo de Jesus. E é interessante que a Bíblia Sagrada, ela não fala de José de Arimateia nem antes nem depois. Eu tentei achar alguma coisa, existem histórias. Dizem que ele foi perseguido, foi preso por causa do que ele fez, mas que tudo é apenas suposições. Mas olha a atitude desse homem, nesse momento decisivo. Ele vai lá, me dá o corpo de Jesus. Me dá o corpo de Jesus. Qual é a nossa função como discípulo? Cuidar do corpo de Jesus.